Alô, maninhos e maninhas! Estamos aqui hoje numa entrevista super especial aqui e a comunidade das maratonas aquáticas está em festa porque Ana Marcela conquistou a primeira medalha de ouro da história. E eu trouxe um cara aqui para falar sobre esse assunto, né? Numa pegada, porque eu tenho certeza do seguinte, acontece uma coisa, tem uma coisa que acontece no Brasil que é muito isso, né? Quando uma modalidade conquista uma medalha de ouro, né? Existe assim um boom, todo mundo começa a prestar atenção naquela modalidade, começa a querer praticar. Então hoje a gente vai fazer aqui um manual, mais ou menos, de naquele estilo, tudo que você quer saber sobre maratonas aquáticas, mas não tem para quem perguntar. E para responder essas perguntas, simplesmente a gente traz aqui no canal o maior maratonista aquático da história do Amazonas em todos os tempos, Vitor Gadelha. Vitor, muito obrigado pela participação aqui no nosso canal. Uma entrevista aqui que pretende ser bem esclarecedora, né? Que pretende mostrar um raio-x dessa modalidade, né, Vitão? Eu que agradeço aí o convite, Leandro. Muito obrigado aí por estar dando esse espacinho para a gente falar da maratona aquática, né? Até vi bastante no Twitter, muita gente comentando, pô, nadar 10 quilômetros é muita coisa, 10 quilômetros é muito difícil, mas eu espero que a gente consiga esclarecer que não é tão difícil assim. O que importa é que o difícil é se dedicar para fazer os 10. É Mas ao verdade. longo da conversa aí a gente vai falando um pouquinho melhor sobre como chegar nesse nível. E aí o pessoal vai ficar bem mais tranquilo e eu espero que muita gente venha fazer as maratonas aí para frente. Com certeza, Vitão, show de bola. Então começo, Vitor, aqui perguntando para você, cara, como é que nasce o maratonista aquático? Como é que alguém assim que caminho, né? Qual é o que você precisa fazer para começar nesse esporte, Vitor? Então, para começar, você não precisa já saber nadar. Por exemplo, aqui no Amazonas a gente tem o Rio Negro. Muita gente chega lá na Ponta Negra, vai tomar um banho de rio, já está tendo contato com a água, águas abertas que a gente chama, né? Já começa ali a dar umas braçadas, já aquilo já é o início de o que pode ser a maratona aquática. Porque a maratona aquática nada mais é do que a natação em águas abertas. A diferença é que a maratona aquática tem certas distâncias. Por exemplo, a maratona oficial, que foi a prova da Ana Marcela aí de ontem, foi 10 km. A meia maratona que a gente chama é 5 km. E as ultramaratonas, que particularmente é a minha especialidade, é acima de 15 quilômetros. Então, a partir do momento que você começa a entrar no rio, entrar no mar, você já está tendo contato com a maratona, só não sabe ainda. Porra, então uma forma ali, como diz, os desavisados, ó, você já está nesse esporte maravilhoso, né, Vitor? Porque eu acho que uma das coisas mais legais da maratona é também esse contato com a natureza, né? Porque, assim, tem muitos esportes, por exemplo, indoor, né, que você faz, mas eu acho que não tem nada igual como você tá ali em contato com a natureza, né? Não, é completamente diferente. E é até legal de ter falado isso, porque a gente, não sei se muita gente percebeu isso, mas não existe um recorde para a maratona aquática. Justamente porque a maratona aquática é um esporte que está muito suscetível a elementos da natureza. Então, uma corrente do rio, uma maré alta, maré baixa no mar, tudo isso vai influenciar no tempo daquele nadador. Então, eu não posso dizer que hoje eu vou fazer 1 hora e 50, uma prova de 10, e amanhã eu vou fazer de novo. Amanhã já é outro dia, já é completamente diferente, é uma prova totalmente nova. Então, assim, a maratona tem todas essas intempéries da natureza que deixam o esporte mais gostoso, né? Uhum. E, Vitor, tem também aquela questão de, por exemplo, você não ter o mesmo percurso sempre, né? Por exemplo, você tem etapas da Copa do Mundo que acontecem em diversos países, então, assim, o percurso que você, sei lá, nada na Itália é diferente do que você nada na França e por aí vai, né? Também muda muito isso, né? É tudo diferente. O que se mantém são as distâncias.
O Campeonato Mundial, ele tem... Campeonato Mundial e Copa do Mundo, tem 5, 10 e 25. Então, a gente sempre mantém essa distância, 5, 10 e 25. Mas pode ser que os 10 quilômetros sejam 4 voltas de 2,5. Pode ser que sejam 2 voltas de 5K. Então, depende muito ali do local. Uhum, entendi, Vitor. E, Vitor, na prova da Ana, assim, quem acompanhou ali, de repente, pela primeira vez, viu aquela situação ali, que é aquela alternância de liderança, né? De repente você tinha ali a alemã na frente, depois a americana, que nem tinha toda essa presença aí nas provas, né? Não era favorita nem nada, assumiu a liderança, a Ana sempre ali no pelotão. Conta pra gente como é que funciona essa alternância ali, é uma estratégia, como é que se dá essa dinâmica aí quando a gente está acompanhando uma prova de maratona aquática? Então, sempre, em toda maratona, a gente chama de pelotão mesmo, né? A gente sempre procura nadar em pelotão. Por quê? Geralmente, o nadador que está atrás de alguém, ele vem no vácuo, como se fosse o vácuo da bicicleta no ciclismo, né? E economiza um pouco de energia. E aí vai alternando, que é justamente para os dois nadadores terem um resultado melhor. E aí deixa para decidir no final. O caso da Ana foi até engraçado, digamos assim, porque assim, não, eu particularmente não esperava, apesar de saber que ela tem um final de prova muito forte, não esperava que ela tomasse a liderança tão cedo, porque geralmente essa prova é definida com 500 metros para chegar. Ela chegou com um pouquinho de folga, tanto é que, se não me engano, foi quase um segundo para a Sharon, que foi a segunda colocada, né? Então, foi uma surpresa boa, mas assim, sempre há essa alternância que é justamente para ir economizando um pouco de energia, e aí varia de atleta para atleta. Tem atleta que gosta de nadar atrás, tem atleta que já não se sente confortável, então prefere estar puxando o pelotão, mas geralmente essas provas são definidas ali mais no final, né? Uhum. E, Vitor, falando do pelotão ali, a gente tem também uma situação que inclusive aconteceu com a Poliana Okimoto na última Olimpíada, né? Que é aquele, tá todo mundo ali muito junto, às vezes acaba tendo um contato maior, o atleta pode desclassificar. Fala pra gente como é que é feita essa avaliação, porque você tem os árbitros ali, né? Que eles ficam de olho ali o tempo todo e de repente você pode desclassificar também ali, né? Sim, sim. O que que acontece? Geralmente, a gente entende, os árbitros entendem que existe o contato, mas tem nadadores que muitas vezes fazem por má fé. E isso acontece em qualquer esporte, né? Então, quando o árbitro entende que aquilo não foi um contato acidental, levanta uma bandeira amarela. Tanto é que acho não, tenho certeza que teve uma bandeira amarela na prova de ontem. O que acontece é, quando o atleta tem duas bandeiras amarelas, ele é convidado a se retirar da prova. Ele leva uma bandeira vermelha e está fora da prova. Geralmente, quando leva a bandeira vermelha, ele é retirado na hora. Mas quando está nesse pelotão, é muito difícil um barco entrar ali, até é perigoso para os outros atletas, né? Então acaba que o atleta que vai ser retirado ainda nada um pouquinho até poder ser retirado de maneira segura, né? Mas assim, cara, maratona aquática é um esporte de contato. Então, quando a gente está ali no pelotão, tem tapa, tem chute, tem para todo lugar, e geralmente é acidental, é que acontece mesmo, é muita gente nadando num bolo pequeno. Então, assim, já levei muita porrada e a gente tem que segurar. O que não pode é realmente deixar faltar o espírito esportivo e partir para a maldade. E, Vitor, é por isso que eu, que não sou nadador do nível do Vitor, né? Faço as minhas provas de vez em quando ali. Mas é por isso que eu deixo, ó, vão nadando aí, que eu quero vir aqui tranquilo, sem ninguém aqui. Porque se tiver muita gente também, eu já fico agoniado ali, né? É até legal você ter comentado isso, que é até uma dica que eu deixo. O cara que está começando, deixa o pessoal que está disputando ir na frente, vai um pouquinho mais atrás, vai um pouquinho mais tranquilo, até se você se sentir confortável para estar brigando ali junto com o pelotão. Até lá, fica tranquilo atrás, faz a sua prova, se divirta realmente.
Até porque, né, Vitor, nesse início, né, quando a gente está começando, e, por exemplo, vai ter muita gente que não vai ter essa ambição, assim, de virar atleta de ponta, de virar atleta profissional, de querer praticar maratona só para curtir, né? Eu acho que o grande barato para essa galera, falo por experiência própria, é você concluir a prova, né? Você conseguir chegar, claro, num tempo legal, e aí depois, aliás, essa coisa do tempo, eu acho que vem muito da sequência, né? Por exemplo, você faz uma prova de 2K, uma de 3, aí depois você repete, e aí vai naquela, cara, consegui diminuir 5 minutos em relação à prova passada. Então você vai, né? Isso que eu acho que é o barato, né? Para quem não tem, evidentemente, essa ideia de se profissionalizar, né? Com certeza. E é aquela coisa, para você chegar numa prova de 10, numa prova de 15, você tem que ir passo a passo, né? Faz primeiro uma de 2, faz uma de 3, chega no 5. Quando estiver bem, vai para uma prova maior até chegar lá. Então, assim, vai tranquilo, vai se divertindo, curtindo as provas, que é isso que é o gostoso da maratona, né? Olha, o que o Vitor tá falando é sério, eu sou prova viva disso. Porque eu quis sair da de 3 para 8 e deu ruim, né, Vitor? Então, eu vou voltando agora, eu vou de novo, vou seguir o conselho do Vitão aqui, indo passo a passo, né? E, Vitor, Não, tem tanto um. é que comecei as ultras em 2014, né? Na verdade, comecei as ultras em 2015. Em 2014 eu voltei a nadar e aí fui nesse passo a passo. 5, 8, 10, até chegar na ultra, e que hoje é as provas que eu faço, né? E, Vitor, Com isso, fica tranquilo. fica tranquilão, né? E o que eu ia te perguntar também, Vitor, é o seguinte, nesse intervalo, qual foi o intervalo de tempo que tu fez esse escalonamento, né? Porque como você falou, aí você começou numa prova, depois aumenta um pouquinho mais a distância. Quanto tempo você escalonou até chegar às ultras? No caso, a minha foi até um tempo rápido, digamos assim, mas porque eu já vinha de anos de natação de piscina, né? Então, eu já tinha aquela base de natação. Então, foi mais ou menos 1 ano e meio de preparação, que aí eu fui crescendo, né? De 5, fiz uma prova de 10, fiz uma de 15 até chegar aos 24. E aí, a partir daí, eu só fui crescendo as provas, né? Mas, como eu estou te falando, eu tinha essa base de natação já anterior, que eu já competia em piscina, então já tinha um treinamento. Geralmente, levaria um pouquinho mais de tempo, talvez 2 a 3 anos, né? Que é para ir se acostumando ao ambiente aquático. A própria maratona, ela é diferente da natação de piscina, a gente muda um pouco a técnica. Tem a navegação, que é aquela respiração frontal para a gente observar ali o percurso. Então, tem as suas diferenças, e aí a gente tem que se acostumar a tudo isso, né? Uhum. E, Vitor, assim, tu tocou num ponto legal, um ponto muito importante, que é essa questão da navegação. Cara, assim, qual dica que tu dá? Porque a gente tem ali as boias, né, de sinalização, mas assim, nem todo mundo, como por exemplo, quem vem da piscina, geralmente nada muito mais ali faz a respiração bilateral, lateral, né? Só que tem às vezes essa dificuldade de ter esse norte, de olhar para frente ali. E qual é a dica que tu dá assim, para o cara aprender esse macete ali, né? De conseguir ter esse referencial e poder desenvolver bem essa técnica para poder sempre estar se localizando. Não tem segredo, é treino. Então, durante o treino, o que é que a gente faz? Por exemplo, eu não todo treino, mas geralmente o meu treinador me passa ali algumas vezes essa série, que é tá focalizando alguma coisa ali na beira da piscina, na direção de onde eu tô indo, né? E ficar focalizando aquilo toda vez que eu levantar a cabeça. Eu, particularmente nas provas, eu costumo fazer a navegação a cada 16 braçadas. 16 braçadas é um número para mim confortável em que eu não saio da linha reta. Tem gente que começa a sair da linha reta com 10, tem gente que é com 30. Então ali é você saber o seu limite realmente. Eu, no meu caso, é 16 a 18 geralmente. E aí, ir treinando isso. Aí, quando eu faço esse treinamento na piscina, fico olhando ali o bloco de largada. Então, eu vou em direção ao bloco de largada. Pode até fechar o olho para dentro d'água, que aí não vai
vai até dificultar um pouquinho o exercício para você, mas vai ser um bom treino. Porque quando você levantar, a ideia é que você esteja ainda na direção do bloco de largada. Exatamente. E lembrando também, né, Vitor, que principalmente para quem está começando, você também tem um aporte ali nessas provas, né, do pessoal ali que fica ali nas canoas, né, que fica dando também uma orientação, né? Se o cara de repente sair muito ali da rota, né? Aliás, nem vai sair muito, porque já tem geralmente, por exemplo, no Rio Negro Challenge tem uma estrutura muito boa, onde a gente tem essas pessoas ali, né, para prestar um socorro se você precisar, mas também para ajudar nessa orientação, né? Geralmente, em muitas provas, a gente tem a boia de percurso, que é aquelas que têm que ser contornadas, e tem as boias de orientação, que são aquelas que são só para ajudar a ver a de percurso. É até legal que você falou do Rio Negro Challenge, na maior perna que a gente tem do Rio Negro Challenge são 600 metros. 600 metros já é uma distância que não é tão fácil de ver uma boia, mesmo aquela boia sendo enorme, né? Então, a gente tem uma boia de orientação no meio, mais ou menos 300 metros realmente, que é justamente para facilitar um pouco. Aí, tanto faz se você está passando pelo braço direito com o ombro esquerdo, o importante é que ela está ali para te ajudar a orientar para chegar na próxima boia. Aí, a próxima boia, você já tem que seguir a regra lá do evento para poder não ser desclassificado, né? Correto, Vitor. E olha, para quem assistiu a prova, deve ter ficado ali pensando naquela. O que é aquela garrafinha ali que os treinadores, né? Eles ficam com uma vareta ali, né? Colocando aquela garrafinha ali para o atleta. Explica para a nossa audiência aqui do canal, Vitor, o que tem naquela garrafinha, o que é aquele momento ali, o que está acontecendo ali para quem de repente não entendeu, quem assistiu, por exemplo, ali pela primeira vez. Bom, esse é o momento da hidratação, particularmente é um dos momentos mais importantes da prova para mim. Geralmente, o que muita gente gosta de tomar é carboidrato. Aí cada atleta vai preparar a sua hidratação de acordo com a sua estratégia de prova. Eu, particularmente, gosto de usar um carboidrato numa hidratação e na outra eu uso aquele carbogel junto com só água, que é para facilitar um pouquinho e me manter hidratado. No caso da prova dos 10K aí da Olimpíadas, como eram 7 voltas, você podia fazer, eu não lembro se 6 ou 7 hidratações. Isso não é regra. Se você quisesse fazer menos, podia. Se você quiser mais, não tinha como, porque só ia passar ali pelo número de voltas, né? Mas sempre, toda prova de 10K, ela tem a hidratação. As provas de ultramaratona também têm a hidratação. Aí o que varia é o número de hidratações que cada atleta faz devido à sua estratégia. No caso, eu, como sou mais adepto das ultras, geralmente a gente vai com um barco do lado de apoio. Então, meio que eu posso me hidratar a qualquer momento. Eu gosto de fazer a cada 30 minutos. Aí depende muito do atleta, né? Certo, Vitor. E lembrando também aqui o seguinte, né, gente? Isso aqui, essa questão da hidratação não é da cabeça do atleta, não é ele tem que ter um acompanhamento ali nutricional, tem que ter a preparação, o staff, né, o técnico, né, tudo isso, né, Vitor, envolvido, porque às vezes a galera pode pensar, mas o que eu vou, como é que é esse carboidrato? Ali quem tem que falar para você, né, é o teu staff, né, o teu treinador, o teu nutricionista, esse tipo de coisa, né? Deixo até o convite aqui, Lele, que no sábado eu vou estar fazendo uma live com a minha nutricionista, Rafaela Cabral, no meu Instagram, Vitor F. Gadelha, para quem quiser acompanhar. A gente vai estar falando sobre isso lá na live. E além disso, a gente vai estar mostrando um pouquinho da minha hidratação nas provas, como a gente chegou nessa hidratação depois de vários testes, que é para o pessoal estar conhecendo e talvez vir fazer uma ultra daqui a alguns dias. Uhum. E Vitor, só para fechar esse assunto da hidratação, né? Eu queria só que tu falasse um pouquinho para a galera o seguinte, do como isso dá uma revigorada, né? Você está nadando ali, evidentemente você está tendo um gasto calórico muito grande, né? Está cansado, mas quando a gente bota a hidratação para dentro ali, é como se fosse ali, para explicar aqui a grosso modo, é como se fosse o espinafre do Popeye ali, né? Que a gente toma e continua ali porrada na prova, né? Ah, não, com certeza. Tem algumas hidratações que até você sente isso bem mais do que outras.
Você sempre acaba tendo um pouquinho mais de energia depois que você ingere alguma coisa, justamente porque dá aquela saciedade, dá aquela sensação de que você está cheio. Às vezes pode ser até que não seja nada de diferente do que você está tomando. Só que ali só o psicológico já ativa de uma forma que te dá uma energia a mais. Muitas vezes eu, particularmente também, no final da prova, geralmente eu tomo uma hidratação diferente. Eu tomo uma Coca-Cola, um energético. Então, quando eu tomo essas hidratações mais no final da prova, eu já fico até com uma energia a mais, porque eu sei que está chegando no final. E geralmente é uma bomba de açúcar, né? Então, dá aquele gás logo que é para forçar tudo até o final. Aham, tá certo. E, Vitor, tem um outro detalhe também que eu acho que a galera que acompanhou pela primeira vez ali, assim, o atleta pega a sua hidratação, faz o nado costa para poder se hidratar ali de costa e não parar de nadar. Explica pra gente como é esse momento, porque assim, ali é uma briga pelo tempo também, então a pessoa não pode, cria uma estratégia ali para não parar o nado, né? E ao mesmo tempo, assim, eu imagino que tem que ter, como diz, tem que ter um treinamento também disso, né? Sim, tem um treinamento disso. Não é fácil estar fazendo aquilo, deixo logo bem claro isso, porque assim, eu não consigo fazer, eu já treinei várias vezes, mas eu não me sinto confortável fazer. Eu prefiro parar, beber ali, fazer minha hidratação e continuar nadando. Mas assim, geralmente as minhas provas têm uma longa duração, são provas de horas e horas, não é como uma Olimpíada, por exemplo. Então eu posso me dar o luxo de fazer isso. Os atletas ali que estavam na prova da Olimpíada já não têm essa disponibilidade de tempo. Então, eles bebem muito rápido, jogam ali na hora. É até legal que sempre vem o barquinho recolhendo todas as garrafas depois, né? Mas é algo muito rápido, é um pouco difícil de se fazer, mas é treinável. Com certeza, show de bola. E Vitor, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente sabe que no Brasil as pessoas, a gente tem, por exemplo, inúmeras modalidades acontecendo aqui, mas de repente são modalidades assim que não explodiram ainda, né? Mas assim, a gente teve o tênis, por exemplo, com o Guga, depois que o Guga venceu o Roland Garros, a gente teve um boom aí de gente praticando tênis, né? Surgiram projetos sociais, até porque o tênis é um esporte ali de elite e tudo mais, né? E isso aconteceu com o vôlei também nos anos 90, quando veio a primeira medalha de ouro, né? Com a seleção masculina. Então, assim, eu queria te perguntar o seguinte, tu acreditas que essa medalha, esse ouro da Ana, vai causar também um boom nas maratonas aquáticas no Brasil? As maratonas elas já vêm crescendo aí há uns 5 anos, mais ou menos. Já vem crescendo muito pelo Brasil. Eu acredito que esse ouro da Ana vai incentivar isso um pouco mais. Então, eu acredito que daqui a uns 5 anos, talvez, a gente esteja vendo muito mais maratonistas do que a gente já tem hoje e com uma qualidade excelente. Um Então, eu bom acho gancho. que foi um ouro muito merecido, foi bem suado, né? E eu acho que vai dar um upgrade aí nas maratonas aquáticas do Brasil todo. Beleza, Vitor. E assim, fala para mim do cenário. Qual é o cenário? Porque assim, tem muita gente que está chegando agora e não sabe que existem vários eventos no Brasil. Inclusive, essa é umas delícias, né, de fazer esse esporte, que você pode viajar, conhecer outros lugares, participar de circuitos, né? Então, fala um pouquinho para a gente como é que está o cenário hoje, quais são os eventos assim que tu recomendas, assim. Conta um pouco para a galera como é que é esse universo. Então, tem várias provas pelo Brasil. Existem as provas oficiais, que são organizadas pela CBDA, que é a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, né? Já participei há um tempo atrás da Copa Brasil de Maratonas Aquáticas. Hoje em dia, faz um tempo, se não me engano, a última prova que eu nadei por lá foi 2017, mas também tem provas comerciais, que são as provas onde pode ser qualquer distância. A gente segue as regras da maratona aquática normalmente, mas não tem a distância oficial. Então, pode ser uma prova de 3 quilômetros, pode ser uma prova de 8 quilômetros, tá valendo ali qualquer distância praticamente.
E tem os que a gente chama de desafios. Geralmente os desafios são ultramaratonas. E aí, assim, depende da localidade, mas o maior exemplo que eu posso citar é o Amazon Challenge aqui no Amazonas mesmo, em que existem dois percursos, né? Que é do Tupé até a Ponta Negra, que é 18 quilômetros. Tem o Açutuba até a Ponta Negra, que é a prova de 30 quilômetros. Eu fui pioneiro nas duas, né? Então, tem um histórico grande aí com o Amazon Challenge. Mas, assim, tem inúmeras provas no Brasil. Geralmente, todas são muito bem organizadas. Deixo o convite aí. Tem o Rio Negro Challenge aqui no Amazonas também, que é super organizado, né? Tem a travessia do Canal de Ilhabela lá em São Paulo. Esse ano eu vou estar participando de novo. A última vez que eu fui foi em 2018, já faz um tempinho. Esse ano eu estou voltando. Tem a 14 Bis lá em São Paulo também, uma excelente prova. Tem a Bisa lá no Rio. Então, tem vários eventos aí pelo Brasil todo que vale muito a pena estar participando. E aí, como eu falei, né, tem o comercial, que geralmente aí vai desde o amador até o profissional. Tem as provas aí, as oficiais, que geralmente tem os amadores também, mas acaba sendo um pouco mais profissional. Tem o desafio, que é para a pessoa meio que se autodesafiar. Então, tem para todos os gostos. Uhum. É É isso isso que é uma coisa legal, né, Vitor, da gente falar justamente isso, porque de repente a galera olhou a prova ali da Ana e disse, nossa, mas eu vou ter que nadar daquele jeito, eu vou ter que estar no pelotão ali. Não, cara, você pode participar, vá no teu tempo, claro que cada prova, lembrando, né, tem quando você Tem está o tempo de fazendo, corte. tem um tempo de corte, uma 14 bis, então isso é muito importante para você fazer a tua preparação para conseguir nadar dentro daquele tempo, né? Mas assim, o lance do desafio, né, Vitor, também é uma coisa muito legal, porque assim, não tem aí, por exemplo, você tem um lastro maior de tempo, né? Por exemplo, Tupé Manaus, você pode fazer, por exemplo, em quanto tempo ali, de repente, quem tem, como é que funciona isso aí? Então, o tempo limite é de 12 horas de prova, né? Mas tem que ser feito em luz do sol. Então, assim, geralmente começa por volta de 6 horas da manhã e a gente vai até ali 6 horas da tarde, em média. A gente nunca chegou a 12 horas, mas, assim, tem essa disponibilidade, né? Quando você contrata o evento, a gente tem essa disponibilidade de até 12 horas. E o que pode acontecer para impedir essa prova de ocorrer até o final, por exemplo, já seria uma tempestade, que não sei se muita gente já passou por isso aqui em Manaus, pelo menos, mas tempestade no Rio Negro é bem perigoso. Então, um tempo muito feio ali com muito raio já começa a ficar perigoso. Então, realmente é prezando a segurança do atleta. Mas geralmente a gente tem esse tempo de corte de 12 horas, tanto para o 18 quanto para os 30. Que é um tempo, vamos combinar, né? É um tempo muito bom, né? E tem que se preparar, né, Vitor? Principalmente, eu acho que é uma mensagem que a gente tem que dizer o seguinte: vai encarar um desafio desse tamanho, você tem que estar pronto, tem que estar muito bem treinado, né? Que é para não dar ruim também, né? Eu costumo dizer, Leanderson, que qualquer prova dessas é possível. Hoje, se você não faz 1.000 metros, você consegue estar treinando para daqui a 2, 3 meses estar fazendo. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Depende da natação da pessoa, né? Mas se ela for treinar, se dedicar para estar fazendo, ela consegue nadar 1 quilômetro, como também consegue nadar 50. Mas tudo isso é dedicação. Várias vezes eu me abdiquei de várias coisas, várias vezes eu cancelei os rolês para estar treinando, mas todas as vezes eu levei muito a sério o meu treinamento, sempre me dediquei bastante, e é por isso que eu consegui completar praticamente todas as minhas provas, só desisti de uma porque tive hipotermia. Então, tirando isso, eu me dediquei, me preparei muito para fazer essas provas, e hoje eu estou onde eu cheguei, né? Pô, chegou longe pra caramba, Vitão. E, Vitor, assim, lembrando um pouquinho da Ana, aqui nos últimos anos ela teve uma participação muito grande ali no Rio Negro Challenge, nos desafios. E, cara, assim,
a Ana parece assim, super tranquila, né? A gente, como é que é a convivência com ela? Conta pra galera como é que é a convivência ali no dia a dia. A gente, pô, acompanha ali os treinos dela, né? E ela é uma pessoa que parece assim que tá sempre ali de boa, sempre de bem com a vida, né? Ana Marcela é uma pessoa super alto astral, super brincalhona, tá todo o tempo brincando, tirando sarro das pessoas, assim. Então é super divertido estar com ela. Mas ela é uma atleta extremamente com mentalidade de atleta. Tanto é que eu já vi alguns treinos dela, tive essa oportunidade. O tempo é para fazer em 2:30, ela faz 2:30. É para fazer 2:20, ela faz 2:20. E não tem um segundo a mais, não tem um segundo a menos. Ela faz o que tem que ser feito. Tanto é que ela chegou onde chegou, né? É Essa verdade. medalha é muito merecida. Já tem uma história aqui no Rio Negro, como você citou agora, né? Muito grande aí, já fez a travessia, se não me engano, umas 4, 5 vezes. Então, é uma atleta realmente de ponta e é uma pessoa super tranquila, super legal. Gosto muito dela, tenho um carinho imenso tanto por ela quanto o Fernando Pocente, que é o treinador. Vitor, teve um momento ali do Pocente ontem que foi demais, cara. A Ana tinha acabado de ganhar a medalha. E ele, ó, beleza, ganhou, mas agora a gente tem que ir atrás da medalha dos 10K no Mundial, cara. É assim, é muito mentalidade de atleta mesmo, quer dizer, ela acabou de conquistar um desafio ali que ela tá buscando há anos, mas ok, passou nesse, a gente já tá olhando aqui pra frente, não é isso? O Pocente é aquele treinador muito centrado e ele é um grande incentivador dela também. Então, o trabalho deles não acabou na Olimpíada. Eles viraram uma página na Olimpíada, mas ainda tem todo um livro aí para percorrer. Então, realmente ele é como aquilo, para mim, o que eu entendi é, ó, tudo bem, você ganhou, parabéns, mas não acabou aqui. A gente tem que brigar ainda para estar se mantendo ali até a próxima Olimpíada, pelo menos. Então aí vai crescendo, vai fazendo um monte de prova. Então eu considero ali que ele falou até como uma forma de incentivo aí para ela estar fazendo os 10K do Mundial super bem. Então, não posso dizer certeza de medalha, porque maratona aquática tudo pode acontecer, mas eu tenho grande fé que vai dar tudo certo. Sensacional, Vitor. E o Pocente é um cara assim, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, é um cara que fala uma porrada de idiomas, é um cara que tem contatos no mundo inteiro. E assim, é um monstro, né, como treinador. Basta lembrar o seguinte, né? Uma coisa legal, acho que de pontuar nessa Olimpíada, nesse papo que a gente está tendo aqui, é isso. Que o Brasil não só produz atletas fenomenais como a Ana, mas também treinadores de nível mundial, como é o Pocente, né? É até engraçado que foi ele que me levou para as ultras. Fui nadar uma Copa do Brasil, né, há bastante tempo atrás, logo que eu tinha acabado de começar as maratonas. E aí já cumprimentava, já conhecia, ele chegou comigo e falou: "O que que você está fazendo aqui?" Aí eu, pô, tô inscrito, eu vou nadar os 5.000, né? Ele, não, mas o que que você está fazendo aqui? Isso aqui não é prova para ti. Você tem que estar nadando 15, 20, 25, vai nadar mais, nada uma distância maior, esquece esses 5 e vai nadar uma distância maior. E, cara, dito e feito. Eu acho que desde que ele me falou isso, eu terminei o circuito, né? Que a Copa Brasil é o ano todo de provas. Terminei o circuito, eu não lembro de ter nadado uma prova de 5 depois disso. Praticamente só nadei ultra e provas mais longas. Para ver aí como o cara tem um olho clínico, né? O cara é monstro mesmo. E Vitor, agora falando aqui da tua carreira, cara, tu tem um desafio aí que foi lançado aí recentemente, que é fazer uma prova que jamais foi feita aqui. É até de pensar assim, cara, como é que ninguém teve essa ideia, mas eu sei que, mano, tu quando te junta você e o seu pai, o Pierre Gadelha, pra bolar esses desafios, vocês são muito fera, cara. Então, assim, pra quem não sabe ainda, galera, o Vitor vai atravessar o Rio Negro ida e volta. Porque, assim, a Almirante Tamandaré, que é a prova tradicional que faz essa travessia, saindo lá da Ponta do Camaleão para a Ponta Negra, já é considerada uma prova bruta, né? É uma prova de natação bruta pra caramba. E o Vitor vai fazer do ida e volta. Vitor, fala pra mim como foi que pintou essa ideia, cara, de fazer esse desafio.
Então, você até comentou aí como ninguém pensou nisso, né? Eu acredito que Aham. muita gente já tinha pensado nisso, na verdade, mas eu já sei que vai ser uma prova bem difícil, então, assim, tô bem tranquilo. Eu aceitei o desafio logo de cara e vamos para cima, né? E, assim, surgiu de tanto vir fazendo prova, a gente sempre se pergunta, né? Ah, na D8,5, por que que não dá para voltar? Então, várias provas a gente pensa isso. E aí eu pensei, né, pô, aqui em casa, Almirante Tamandaré, sempre tive vontade de fazer desde criança, desde que eu comecei a nadar. Então, já que vamos fazer 8,5, já que eu já estou nadando ultra, vamos fazer aí de volta. Aí a gente foi estudando ali quando era melhor de fazer, período do rio, né, que a vazante aqui pode dificultar um pouquinho mais, né, devido à correnteza e tudo. A gente vai fazer em outubro, está previsto para ser entre dia 15 e 17 de outubro. E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Não posso te dizer que que eu vou esperar na Ponta Negra, porque primeiro tem que ir para Ponta Negra, voltar para o Camaleão e depois voltar para Ponta Negra, né? É isso aí, Vitor. E, Vitor, assim, nessa Olimpíada especificamente, né, a gente teve ali a questão do psicológico, foi colocado ali de uma maneira muito evidente quando a Simone Biles, ginasta americana, acabou abdicando das provas. É uma estrela da ginástica mundial e ela abdicou, falou de depressão e tudo mais, e essa coisa psicológica. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, cara, porque assim, a maratona é um esporte solitário ali, apesar de você ter o staff ali com você te acompanhando, mas é você e você mesmo ali nadando. Então, como é o preparo psicológico do Vitor Gadelha para encarar uma prova desse tipo, desse nível, cara? Como é que é essa tua preparação mental? Eu costumo dizer que numa ultra, principalmente, a parte psicológica é 70% da prova. Por que tudo isso? Por que 70%? Porque o físico, você consegue treinar todo dia, você consegue ir ali, mas se a cabeça não estiver no lugar no dia, você não vai de jeito nenhum. Se o teu corpo tiver mais ou menos, mas a cabeça estiver no lugar, você consegue fazer força. O inverso não é verdade. Então, eu costumo dizer que o psicológico pesa muito numa prova dessas. E o caso da Simone Biles, né, é até difícil de a gente estar mensurando isso, é muito difícil de estar falando isso, porque a gente não sabe a pressão de que um atleta olímpico sofre. Assim, a gente sofre uma certa pressão ali no esporte amador e tudo, mas não chega no nível desses atletas. Então, é até um pouco complicado, mas assim, a gente imagina que não é fácil. Já não é fácil você estar desistindo de uma prova. Imagina como foi o caso dela, né? E, Vitor, tem nesse aspecto também, por exemplo, porque assim, você tem, como você falou, né? Cada um tem os níveis ali. E no caso de um atleta olímpico, a gente está falando também de patrocínio de milhões, né? Porque ali, com certeza, tinha muitas marcas, né? Patrocinando a atleta e esperando ali que a coisa acontecesse, né? Então, é difícil, né? Essa vida de atleta, né? As marcas, né? A própria pessoal mesmo pesa muito, né? Geralmente um atleta olímpico, ele não treina um ano para a Olimpíada, são 4, às vezes 8 anos. Você está no ciclo olímpico, o ciclo olímpico ele dura muito tempo. Então é muito tempo que você se abdica de muita coisa, você deixa de fazer muita coisa para escolher estar representando o país ali para ganhar uma medalha. E às vezes você não consegue pela cabeça. Então, é uma pressão muito grande, é uma coisa muito difícil, assim. E tanto que hoje, um dos profissionais mais procurados para estar atuando numa comissão técnica é o psicólogo, né? O psicólogo hoje faz toda a diferença numa comissão dessas. E Vitor, como tu falou, tu já fizeste muitas provas, fizeste Ibiza, nadou 48 quilômetros, Lemel Pontal, já fez Capri Napoli na Itália. E sobre essa questão psicológica, qual foi dessas provas assim
a que mais pesou para você, a que você teve que buscar mais ali a força mental mesmo para poder conseguir concluir? Tiveram duas provas que pesaram muito. A Bisa, apesar de ser a maior de todas, era que eu estava mais tranquilo. Então, tive alguns problemas que eu parei pro. Eu passei muito tempo sendo queimado por água viva, passei quase uma hora sendo queimado por água viva. É algo que na maratona aquática a gente não tem o que fazer. A gente que está no ambiente das águas vivas, não, elas estão no nosso, então não tinha o que fazer. Eu acabei me distraindo por conta disso. E aí o Samir me deu um toque, né? Ó, bora parar só nas hidratações. E quando ele falou isso, eu comecei a ir tentando me concentrar de novo, e a partir daí foi bem mais tranquilo. E as outras duas situações que foram realmente bem mais pesadas, né? Uma foi na Caprinápolis, para quem já me acompanhava há bastante tempo aí, nessa época já viu que eu passei, mas a Caprinápolis eu nadei 8 horas, nadei 30 quilômetros, e os outros 6 quilômetros foram em 3 horas, né? Entrou um vento contra muito forte, eu praticamente não saía do lugar. Como era no final da prova, eu já não tinha mais força, então estava girando o braço, fazendo força, mas não ia de jeito nenhum e tinha que ter mais força ainda. E eu lembro que eu virei pro Samir, que é o meu treinador, estava no barco, e eu lembro que eu falei para ele, que ele falou que, ó, acelera que a gente está perto do ponto de corte. Se demorar muito, a prova vai ser invalidada. Eu falei, cara, não tenho mais gás, não tenho mais energia, não consigo mais. E aí eu lembro até que ele falou que, geralmente, para quem conhece o Samir é um doce de pessoa, não levanta a voz, mas nesse dia ele até foi mais duro comigo, que ele falou assim, cara, tu não veio lá de Manaus para a Itália para estar desistindo aqui no meio do caminho, né? Então, bora fazer força, te vira aí. E aí, quando ele falou Isso com um isso, chicote ali do lado, né? e aí quando ele falou isso, sabe aquele estalo que te dá, pô, o cara tem razão, né? Aí eu dei um tiro, assim, eu acho que eu nadei uns 200 metros forte, aí eu cansei de novo, aí diminui um pouquinho, mas aí consegui ir dosando melhor a prova, consegui chegar, finalizei a prova super bem. E a outra que pesou muito foi a minha estreia aqui do Amazon Challenge, né? Foi quando eu nadei 30K. Foi um desafio solidário. Eu nadei 30 quilômetros, enquanto o André Costa, um grande amigo meu, correu 60. A gente arrecadou 3 toneladas de alimentos para isso. E eu tive um erro na minha estratégia. Como a gente queria fazer com que no evento eu chegasse junto com o André para a gente poder comemorar junto, eu saí nadando muito forte. E, cara, uma prova de 30 quilômetros é estratégia. Você não pode começar forte e achar que vai aguentar até o final. E eu sabia que provavelmente eu não ia aguentar, mas eu fui naquela. Não, eu tenho que chegar rápido, vou nadar forte. Com mais ou menos 15 quilômetros, eu estava quebrado, não conseguia mais girar o braço de jeito nenhum e ainda faltava metade da prova, né? Aí, assim, fui praticamente me arrastando até o final, mas consegui depois me recuperar um pouquinho, fui encaixando o ritmo, me desconcentrei um pouquinho, mas aí depois fui me concentrando de novo, aí nada começou a encaixar, fui melhorando até que eu consegui chegar. Então foram provas bem difíceis, assim, e como eu citei, né, a cabeça ali que foi o que pesou. O corpo estava doendo, mas se a cabeça não tivesse vacilado, talvez eu ainda conseguisse fazer força. Graças a Deus deu tudo certo, consegui terminar todas essas provas aí, apesar de tudo. Mas ainda fica com gostinho de que poderia ser melhor. Mas cada prova é uma prova, a gente não pode fazer nada. E lembrando aqui, quando tu fizeste Tupé Manaus, eu tive a honra, né, de acompanhar, né, Vitor, quando você fez essa prova, os 18K, né? E uma coisa que eu vou contar para vocês aqui, se ele sofreu isso tudo na prova de 30, na prova de 18, esse cara ficou zoando, fazendo zoeira ali, né, Vitor?
mandava uma piada de vez em quando, isso com 10 quilômetros, com não sei quantos quilômetros lá, e o Vitor lá tirando graça, fazendo onda, né? Lembra um pouquinho desse dia, Vitão, pra gente. Na verdade, Leandro, toda prova que eu faço, as ultramaratonas, toda vez que eu paro para me hidratar, eu gosto de brincar um pouquinho, até para distrair, né? Tirar um pouco daquela concentração apertada ali da prova. Então, eu sempre vou brincando. Claro, a gente fica pensando ali o tempo que eu estou fazendo, quantidade de braçadas, ciclo de braçadas, essas coisas. Mas também eu gosto de me distrair um pouquinho, então eu vou brincando, vou tentando pensar em outra coisa que não ali a natação. Aí no 18, a gente, para quem não sabe, quase abortamos o 18, eu ia nadar no sábado, se não me engano, e a madrugada passou toda a madrugada chovendo, então a gente quase abortou aí para estar fazendo em outra data. Mas aí, graças a Deus, o sol abriu um pouquinho ainda, que estava bem nublado, né? A gente ainda pegou chuva lá no dia. E aí, cara, eu não posso fazer nada, não posso lutar contra a natureza, então bora me divertir. E eu me lembro, Vitor, que ainda, por exemplo, no Tupé, o rio estava bem mexido, né? Também quando começa a prova ali, né? Tava, Tu tava. pegou um rio mexido, né? Mas é como eu falei, né? A gente não tem como lutar contra a natureza. São coisas que vêm para engrandecer a prova, né? Então, quando o rio tá mexido, eu até prefiro. Eu me divirto. Tá certo, Vitor. E, Vitor, qual é a prova, assim, que eu imagino assim, tem muitas provas legais no mundo todo, né? Assim, e tu é um cara muito novo, tem muita estrada pela frente. E eu sempre te pergunto isso porque tem provas assim que são muito monstras assim, tipo um Canal da Mancha, esse tipo de coisa. Mas assim, quais são as provas assim que tu visualiza que tu vai fazer nos próximos anos assim, que tá no teu radar, digo, essa aqui não vai me escapar não, essa aqui eu vou fazer. Então, para ser sincero, eu não tenho tanto essa vontade assim tão grande de estar fazendo uma prova em específico. Mas eu quero continuar nadando, eu quero continuar fazendo esses desafios, essas provas mais longas, mas vamos um passo de cada vez, né? Dessa vez eu já estou com a cara aí completa no desafio, fazer a travessia e de volta, né? Então estou 100% focado nesse desafio. Quando acabar, a gente pensa aí qual vai ser o próximo. Não sei se vai ser aqui no Brasil, não sei se vai ser fora, a gente tem muitas incertezas aí, mas por enquanto eu quero primeiro focar aqui nessa travessia, que eu sei que não vai ser fácil, mas já estou me preparando, estou me sentindo bem preparado, já estamos em agosto, a prova é daqui a 2 meses só, mas eu acredito que vai dar tudo certo, então vamos primeiro focar nessa para depois estar pensando em outra. É isso aí, Vitor. E Vitor, pô, muito obrigado pela tua entrevista. E eu quero que, para a gente finalizar o nosso papo, eu quero que tu deixe uma mensagem para a galera que viu a prova ali da Ana, que gostou, que quer começar no esporte, aquela galera que de repente está ali numa vida sedentária que não nada há muito tempo, mas que deu aquela empolgada, né, e disse assim, pô, cara, será que eu volto, tal? Qual a mensagem que tu deixa para essa galera aí que se emocionou realmente com essa conquista brasileira aí, que como você bem lembrou o tempo todo, uma conquista muito merecida da Ana. E o que você diz para essa galera aí que agora quer entrar no mundo aí das águas? Cara, eu só posso dizer que tudo é possível. Então, se você, tudo é possível se você se dedicar. Então, cara, se você está sentindo vontade de conhecer a maratona aquática, de estar fazendo uma maratona aquática, a única coisa que eu posso te dizer, mete a cara, vai fundo, mas se prepara, procura um profissional para te auxiliar nisso, vai treinando, começa nadando aí 500 metros, 1.000 metros, até tá fazendo aí, sei lá, uma prova de 5, uma prova de 10. E o mais importante de tudo, se divertir nesse processo, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de nadar, eu me sinto bem tranquilo nadando, né? Acho que até por isso eu fico bem nadando por horas, né? Nessas ultras. Então,
divirta-se fazendo isso. E, cara, mesmo se você não for para natação, procura uma atividade física que eu tenho certeza que em alguma você vai se achar. É isso aí, Vitor. Galera, esse foi um papo aqui com o Vitor Gadelha e espero que ele tenha respondido aqui tudo que você quer saber sobre maratona aquática e não tem para quem perguntar. Mas se se ainda pintar mais alguma dúvida, eu posso garantir para vocês que a gente vai estar aqui colado no Vitor, porque a gente vai acompanhar esse desafio inédito e de volta para o Rio Negro, né, Vitão? A gente vai estar junto nessa empreitada aí, sempre mostrando aí todas as novidades e principalmente trazendo ali todos os detalhes desse desafio aí que entra para a história, né, Vitor? Vai entrar para a história com certeza assim. Mais uma vez, o cara vive entrando na história o tempo todo. Daqui a pouco já dá para escrever um livro. Opa! Cola em mim, cola no pai aqui, que o pai faz esse livro aí para você. Abraço, Vitor. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.